Gênesis 34, versículo 25, a continuação, né, do estudo de ontem. O qual diz assim: a traição de Simeão e Levi. Você sabe que no episódio anterior, a Diná tinha sido desflorada, né, por um príncipe, e agora os irmãos ficaram furiosos, né, por conta de ter contaminado a filha de Jacó, ou Israel, né, por ter contaminado a irmã deles. Então eles vão se vingar dessa situação, porque aquele príncipe ofereceu dotes, ofereceu aliança, né, para que eles ficassem ali no reino e pudessem possuir as mulheres deles, e eles possuíam a mulher dos filhos de Jacó, né? Então, só que como ela tinha sido contaminada por esse príncipe, então os irmãos resolveram tomar as dores da irmã, né, da Diná, né? Então vamos lá, então. E aconteceu que ao terceiro dia, aqui no Gênesis 34, versículo 25, e aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade, e mataram todos o macho. Mataram também a fio da espada a Emor e a seu filho, Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém, e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos, e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã, as suas ovelhas e as suas vacas, e os seus jumentos, e o que na cidade e os que no campo havia tomaram. E toda a sua fazenda e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e despojaram-nos em tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tende-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e perizeus, sendo eu pouco povo em número. Ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: faria, pois, eles a nossa irmã como uma prostituta? Aqui os irmãos se vingaram, né? Os irmãos, porque aquele príncipe fez isso aí e levou a filha de Jacó para o teu reino, e ficou feliz, achando que ia ficar de boa, né? Só que dois dos irmãos dela não conseguiam dormir à noite, de tanta dor de cabeça, de preocupação, de ódio, porque eles não aceitavam aquela situação, né? Onde já se viu, né? Contaminar a nossa irmã, ou seja, tratar a nossa irmã como prostituta, né? Então eles resolveram se vingar e partiram para cima daquele reino. Aqueles dois homens entraram, né, pela madrugada dentro, quietinho, né? E foi matando todo mundo, matou todos os homens daquele reino. E depois os irmãos entraram e saquearam a cidade, né? E levaram todos os espólios da cidade, e as mulheres também, né? Presas para trabalhar, né? De escrava para eles, né? Porque o que aquele príncipe fez foi uma coisa desagradável, né, aos olhos daquela família e aos olhos de Deus, porque aquele povo não se contaminava com outro povo. Geralmente eles casavam entre si, né? E por esse motivo, quando o príncipe Emor, né, contaminou ali, quando o príncipe, o filho do Emor lá, contaminou ali a Diná, os irmãos então resolveram se vingar e trazer a irmã de volta, né? Porque além de ele ter feito isso com a irmã deles, aí eles disseram, né, que daria um dote bem alto para Israel, para Jacó, né? E levaria a irmã como esposa, e levou mesmo como esposa para o reino. Só que os dois irmãos foram lá e se vingaram, né? Fizeram um rebento na cidade lá, porque eles eram tudo valentes, né, amados? Depois disso, Deus a Jacó: levanta-te sobre a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado.
Veja que quando Jacó fala para a tua família, né, tirai os deuses estranhos que há no meio de nós, é porque quando Raquel, né, saiu da casa do pai Labão, você lembra que Raquel tinha roubado, né, tinha furtado do teu pai uma imagem, né, de idolatria, e ela levou consigo, e o pai veio na casa, na tenda de Jacó, e vasculhou toda a tenda, procurando achar, né? A paz do Senhor, pastor Rimarquete, Deus abençoe. E Deus abençoe todos os irmãos, amados irmãos que estão acompanhando. Se puder, compartilhe aí, né, com os teus irmãos. E aí, então, amados, a filha de Labão levou consigo, a Raquel levou consigo uma imagem, que era a imagem de idolatria do pai, e o pai amava essa imagem, né? Então o Deus dele era essa imagem. Então ela tinha levado essa imagem com ela e sentou em cima no camelo e colocou embaixo dela. E o pai procurou por toda a tenda de Jacó e não encontrou nada. Todas as tendas, averiguou, todas as tendas não encontrou nada. E quando passou perto dela, ela falou assim: eu não posso descer do camelo porque eu estou naqueles dias, né? Estou naqueles dias lá, então não posso. E o pai respeitou por isso, né? Mas na verdade ela estava sentada em cima da imagem do pai dela. Se ela desce do camelo, a imagem ia cair e o pai ia descobrir que ela tinha furtado a imagem. Então quer dizer, o fruto da idolatria do pai continuou naquela filha dele, né? E com certeza a filha acabou contaminando as demais pessoas que eles estavam no meio da família de Jacó. E muitos ali começaram a adorar a idolatria também, né? No meio do povo de Jacó. Só que quando Deus disse isso para Jacó, que Deus disse, vai a Betel, né? Deus, Jacó, levanta-te sobre Betel e habita ali e faz ali um altar. Quando Deus disse isso para ele, ele falou para a tua família: olha, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai o vosso destino. Por quê? Porque Jacó sabia que eles estavam vivendo a idolatria. Jacó sabia que no meio da tua parentela, no meio dos teus filhos, no meio das tuas mulheres, tinha idolatria, mas ele ficava na dele. Ele não queria entrar em contenda, né, por causa disso. Porque, amados, não é porque você tem uma mulher que é evangélica, porque não é porque você tem uma mulher que é católica, você é evangélico, você vai entrar em contenda com ela. Não entra em contenda, não. No tempo de Deus, Deus faz o reboliço e traz ela para a obra. Ou vice-versa, o marido, ou o filho, e assim por diante. Então, nós não devemos ficar debatendo religião, né? Ah, o catolicismo não presta, a tal religião não presta. Não, amados. Temos que respeitar todas as religiões, tanto a macumba, quanto o candomblé, quanto a mesa branca, quanto... todas as religiões têm que ser respeitadas. Nós temos sim que pregar a palavra de Deus, mas de maneira alguma devemos entrar em contenda com nossos irmãos, porque querendo ou não são nossos irmãos, entendeu, amados? Bom, continuamos. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos. Veja que toda a família, né? Eles tinham Deus lá estranho dentro da família, mas eles ficavam ali adorando os deuses. Jacó era adorador de Deus e eles eram adoradores de deuses, né? Ali a tua família inteira, porque a tua mulher, a tua esposa, né? A Raquel levou consigo aquele Deus estranho, né? Levou aquela imagem de idolatria do pai, né? E trouxe o costume do pai, né? O pai era idólatra, trouxe o costume do pai, sendo que o pai era também da descendência do povo cristão, só que ele, de repente, ele virou assim para a idolatria e passou a adorar a imagem. Então, com o tempo ele passou a adorar a imagem e Jacó trabalhou para ele 20 anos, né? Para um idólatra e foi abençoado naquele lugar. Então, muitas vezes você está trabalhando numa empresa de um idólatra, mas você está sendo abençoado. Por quê? Porque Deus é contigo. Então deram a Jacó, não porque aquela pessoa é idólatra, porque Deus, aleluia, ele tem se agradado na tua vida. Então, a idolatria não agrada a Deus. Sim, realmente não agrada a Deus. Mas não devemos condenar nossos irmãos porque eles são idólatras, porque eles adoram imagem, porque adoram idolatria. Não devemos condenar eles. Nós devemos sim pregar a palavra e falar do amor de Deus para eles. Então toda a tua família que ali estavam, deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó o escondeu debaixo do carvalho, que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor dele. E não seguiram após os filhos de Jacó.
Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel. Ele e todo o povo